Você entende como é que funcionam as finanças do seu restaurante? Então, gente, o vídeo dessa semana, ele é um assunto que inclusive foi o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal. Ele é um assunto que eu me sinto bastante confortável para falar e ensinar para vocês. E eu resolvi fazer esse vídeo novamente porque alguns entendimentos meus sobre as finanças de restaurante, principalmente dos restaurantes que não são iguais aos meus, mudaram um pouquinho. Então eu mudei um pouco a forma que você deve entender tudo isso aqui que eu estiver falando para vocês de finanças. Provavelmente, se o seu restaurante for de um tipo, ele deve se comportar de uma certa forma, e se ele for de um outro, ele deve se comportar de outra forma, e vocês vão entender mais pra frente. Para efeito de simplificação, eu separei o nosso demonstrativo de resultado em alguns itens mais gerais, para a gente poder agrupar todos eles em determinados grupinhos. Então a gente separa em faturamento bruto, taxas, imposto, folha de pagamentos, CMV, miscelânea, marketing e lucro. E a gente vai passar um a um para vocês entenderem exatamente como deve ser. O primeiro deles é fácil, né? O seu faturamento bruto. É tudo que você vende no seu estabelecimento sem você descontar nada, nem taxa do cartão, nem imposto, nem nada. Você passou a máquina do cartão, deu R$100, isso vai para o seu faturamento. Você recebeu R$100 em dinheiro, mais 100 para o seu faturamento. Você soma tudo e vê o quanto você faturou, quanto foram as suas vendas no final do mês. E para todos os outros itens, a gente vai colocar um percentual aqui. E esse percentual, ele é o quanto o determinado item vai ser em relação ao faturamento. Por exemplo, se esse aqui for 20 e o faturamento for 100, ele vai ser 20 dividido por 100, ou seja, 20%. Daí você vai pegar o seu faturamento e você vai ver ali mais ou menos, o meu faturamento ele é de 200, logo 20%, ele vai ser 40. Então você pode fazer uma regra de 3 aí e adaptar para sua realidade. O segundo item são as taxas e o imposto. Bom, taxa é o que você paga na sua máquina de cartão. Eu estabeleci uma média aí de 1,5%. Não tem como saber como é para você, depende do que você assinou com a credenciadora, né? Em média, o débito ele é mais perto de 1%, crédito mais alto, na média aí 1,5%. Já os impostos, eu vou considerar que o seu restaurante ele é do Simples Nacional, que é um modelo de imposto do governo para aqueles restaurantes que têm um teto de faturamento que não ultrapassa, se eu não me engano, 4,8 milhões por ano. E o percentual que você paga nesse imposto Simples Nacional, ele vai depender do seu faturamento. Se o seu faturamento for X, você vai estar numa janela tal percentual. Se ele for maior, ele vai estar numa janela maior percentual. Então não tem como eu saber falar quanto deve ser o seu. Você tem que pegar o seu contador e consultar para ver em qual percentual você se encaixa. Para efeito de simplificação, para a gente ter uma média, eu considerei que as nossas taxas beiram em 1,5%. E o imposto 8,5%. Então, se a gente somar os dois, vai estar em média de 10%. Mas é lógico, se o seu restaurante estiver faturando mais, ele vai estar ali 12%, 15%. Se ele estiver faturando menos, pode ser que fique em 9%, 8%, varia de acordo com a sua realidade. Então, leva isso em consideração para você não se equivocar ou achar que eu estou falando besteira. E só para lembrar, né? 10%, né? Imaginando que o seu faturamento seja 100 mil, seria 10 mil, né? Então a gente coloca em termos percentuais para poder facilitar na hora de você fazer para o seu estabelecimento. Bom, o próximo é a folha de pagamentos, e a folha de pagamentos ela tem um fator muito parecido com o CMV. A sua folha de pagamentos, em termos percentuais, ela vai depender muito do seu tipo de negócio. E eu vou te explicar. Restaurantes como fast food ou até de buffet provavelmente não precisam de uma mão de obra tão qualificada, principalmente na parte de atendimento. Muitas redes de fast food não tem nem garçom. Você vai no balcão, você tira o seu pedido e daqui a pouco você pega o seu balcão e você come na mesa. E no buffet é a mesma coisa, você não precisa de um garçom para tirar os seus pedidos de comida. Talvez você precise de um para pegar as bebidas, tem lugar que você até pega na geladeira ao lado do caixa. E toda essa ausência de mão de obra, ela acaba simplificando muito e diminuindo muito os seus custos na hora de você ter esse tipo de operação. Então, para esses tipos de restaurante, a gente pode considerar uma média de, no mínimo, 20% em relação ao seu faturamento bruto. Já no outro extremo, a gente tem aqueles restaurantes que precisam de profissionais mais qualificados. Por exemplo, restaurantes como bistrô ou grandes restaurantes de uma gastronomia que tem um nível um pouco mais alto. Esses tipos de restaurante eles precisam de maître, sommelier, chefe de cozinha, enfim, precisam de uma equipe robusta para poder atender as expectativas do seu cliente. Quando chega lá, espera excelência em tudo que ele vai encontrar. Então esse seria o extremo oposto. Na casa dos
30%. Então assim, quanto mais refinado for o seu restaurante, quanto mais equipe você precisar ter, provavelmente você vai estar chegando na casa dos 30%. Quanto menos, quanto mais simples for a sua operação, mais perto dos 20%. A média, ali, uns 25%. Né? Por exemplo, se você tiver um restaurante que não seja não tão difícil a operação, que realmente seja um pouco mais informal, mas você precisa de garçons, de repente você consegue baratear um pouco a sua folha para ficar perto dos 25%. Eu sei que o 20% ele é bem complicado você chegar, mas também não é impossível. Bom, CMV é a mesma coisa, só que o inverso. Os restaurantes de fast food e buffet, eles acabam tendo uma margem de lucro mais apertada. Ou seja, é difícil que o seu CMV ele fique abaixo dos 30%. Tem lugares que chegam até 35%. Cuida para não passar de 35%. Realmente fica muito difícil você ter lucro se o seu CMV estiver em 35%. Se estiver em 30% e você tiver uma operação muito enxuta em termos de mão de obra, você vai conseguir ter lucro no final. E lembra daqueles restaurantes que são mais refinados, que precisam de um corpo, uma equipe muito forte para poder operar? Aqui eles se dão bem. Você consegue chegar numa margem de até 25% de CMV nesses tipos de estabelecimento. Ou seja, como você apresenta uma experiência gastronômica mais elevada, fica mais fácil dos seus clientes entenderem que a comida, a bebida no seu estabelecimento ele vai ser mais caro do que a média. Ela sendo mais cara, você consegue ter uma margem melhor. Ou seja, você consegue chegar perto dos 25% de CMV em relação ao seu faturamento. Uma regra muito bacana de você seguir é o seguinte: você pega a sua folha de pagamento e o seu CMV, soma os dois, e eles não podem passar dos 50%, quiçá 55%. Se você tiver mais do que isso, vai ser muito difícil de você ter um lucro legal no final do mês. Bom, o próximo item é a miscelânea. Miscelânea é o aluguel, a sua conta de luz, água, papelaria, tudo que você tiver de gasto, manutenção, louças no seu estabelecimento. E você pode considerar, vou trocar de caneta porque essa aqui acho que está falhando, numa média de 15% em relação ao seu faturamento. Esse aqui fica um pouco mais difícil de você mudar e baixar. Realmente o seu aluguel não tem como você negociar para baixo, então você tem que cuidar muito com seus gastos de papelaria, quebra de louças e tentar aumentar o seu faturamento a todo custo para que esse percentual ele consiga até diminuir. O próximo item é o marketing. O marketing ele vai de 0 até mais ou menos 10%. E tem um fator muito interessante que dita para qual lado, se é perto do 0 ou do 10, que você deve estar no seu estabelecimento. E tem um fator muito interessante que dita o quanto você tem que gastar em marketing, se é mais perto do 0 ou mais perto do 10. Você tem que levar em consideração o quão recente e o quanto você quer crescer o seu faturamento. Ou seja, se você estiver em fase de expansão, provavelmente você tem que chegar mais perto dos 10%. Tem que tirar dinheiro do bolso, investir mesmo em divulgação para que você tenha cada vez mais clientes, que a sua marca esteja cada vez mais forte. Agora, se seu restaurante já está cheio, você tem uma marca estabelecida, você já está num ponto bom, seu nome já é muito conhecido, você não tem mais onde enfiar cliente, provavelmente você não tem que gastar muito em marketing, quiçá nada. Mas como eu sei que a maioria dos restaurantes realmente não estão satisfeitos com os seus faturamentos, que estão buscando formas de investir, provavelmente você tem que esquecer esse lado e ver como você pode chegar mais perto desse número aqui. Lógico, tendo uma eficiência operacional nota 10, porque senão você está jogando dinheiro no lixo. Então, qual que deve ser o lucro ideal do restaurante? Em média, no mercado, a gente considera de 10 até no máximo 20%. É raro você ter 20% de lucro em relação ao seu faturamento, mas não é impossível. Realmente existem aqueles restaurantes que conseguem, porque estão sempre muito cheios e tem uma eficiência operacional nota 10. Agora, a média dos restaurantes que tem uma saúde financeira bacana realmente está mais perto de 10 a 12%. Uma coisa muito importante que você tem que observar é o seguinte: se você estiver realmente em fase de expansão, estiver investindo bastante, principalmente em marketing, se você tiver com uma margem de CMV maior, né, ou seja, com menos lucro, de propósito para você se tornar competitivo, ou seja, se você estiver em fase de expansão, é justificável que o seu lucro esteja mais perto dos 10%, quiçá menor do que 10%. O grande problema é o seguinte: se você não está investindo muito em marketing, se você não está fazendo muita coisa para aumentar o seu faturamento e crescer a sua marca, e o seu lucro ele não está em pelo menos 10%,
provavelmente você precisa revisar alguma coisa na sua empresa, seja torná-la mais eficiente ou até mesmo você traçar um plano de marketing para que venham mais clientes para o seu restaurante e você consiga aumentar o seu faturamento e no futuro ter uma margem de lucro mais saudável. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Fala sobre o seu estabelecimento. Se você quiser perguntar, Ricardo, eu tenho um restaurante assim, uma hamburgueria ou um buffet. Qual deve ser o meu percentual de lucro ou minha folha de pagamentos, enfim. Comenta abaixo que eu respondo para vocês assim que possível. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo porque isso me ajuda muito para ir crescendo semana após semana. Então muito obrigado e a gente se vê na semana que vem.